1 de João, capítulo 3, dos versos 1 até o 10. Primeira carta de João, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você já tem ela projetada aí para você acompanhar a leitura. Diz assim, 1 de João 3, 1 a 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está em pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. Até aqui. Vamos orar? Louvamos Deus pelo tempo que o Senhor nos tem dado aqui. Já nos deu um tempo especial pela manhã, onde nós compartilhamos a Tua palavra. E agora, Deus, nesse segundo momento de culto, estamos aqui de novo, diante da mesma palavra, pedindo que o Senhor nos auxilie a entender a Tua palavra e que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos confrontados e conformados à Tua palavra, Senhor. Que a palavra confronte o nosso coração com respeito ao pecado e nos afaste de todo tipo de prática pecaminosa. E que a palavra nos conforme à imagem de Cristo Jesus diariamente. Fala conosco nessa noite, Senhor. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Um dos maiores privilégios que nós temos nesse mundo é a paternidade. Como é bom ser pai, irmãos. É uma bênção. Quem é pai aqui sabe, quem é pai, quem é mãe, sabe daquilo que eu estou dizendo. É um privilégio muito grande. Nós termos e vermos uma vida que está fora de nós, na qual nós depositamos o nosso amor, na qual nós depositamos alegria. Como é bom ter alguém para cuidar, ensinar alguém, falar, andar. Como é bom ver os primeiros passos. Esses dias eu e a Patrícia estava fuçando no celular e achei alguns videozinhos, né? E dentre esses videozinhos estava o vídeo dos primeiros passos da Isabela. A Gigi, na época que ela nasceu, não tinha o celular ainda, viu, Gigi? O pai tinha um Nokiazinho desse tamaninho assim, que se colocasse muito perto da orelha, eu tinha medo dele cair lá dentro. Não que a orelha era grande, é que o celular era pequeno, viu, irmãos? Mas nós vimos os primeiros passos da Isabela e nos alegramos como se nós estivéssemos vendo aquela cena ou como nós estivéssemos vivenciando aquela cena pela primeira vez. E como é bom ouvir papai, ouvir mamãe. Também, um dos maiores presentes que nós temos é quando nós somos reconhecidos como filhos. É bênção ser pai, mas é bênção ser filho também. Como é bom termos alguém que nos ame, que cuide de nós, que esteja disposto a abrir mão de si mesmo, abrir mão de alegrias, abrir mão de, às vezes, de luxo, abrir mão de coisas pessoais em favor de nós. Como é bom termos uma casa segura para voltar. Pelo menos nos primeiros anos de vida, temos alguém que paga as nossas contas, né? Tem muito filho que vai descobrir que a internet custa dinheiro só quando casar. Até então ele acha que as árvores da cidade dão internet, né? Ele acha, é tão natural, tem internet, quando eu casar eu vou ter que pagar por isso.
vai ter que pagar. Da mesma forma que a torneira não dá água, né? E que a tomada não dá luz. Como é bom nós nos primeiros anos da nossa vida e até mesmo depois, mesmo quando nós nos casamos, nos habilitamos. Como é bom saber que temos os nossos pais que nos amam, que estão ali para nos ajudar. E quantos não são os pais que mesmo depois de casados dão bons conselhos, se envolvem com a vida dos filhos, até mesmo financeiramente, ajudando-os a conseguir trilhar pelos seus caminhos. A paternidade em si, em todos os aspectos, seja ela pelo ângulo do pai, como pelo ângulo do filho, é uma grande bênção. É uma grande alegria, porque ela denota uma relação que é inabalável. Ela denota uma relação que é inquebrável, uma relação que é eterna. Uma vez que somos pais, sempre o seremos. E uma vez que somos filhos, também sempre o seremos. Não existe o status de ex-pai e de ex-filho. Nós somos pais e somos filhos. Isso é muito importante. E quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós entendemos um pouco mais sobre a amplitude desse relacionamento, porque esse é o relacionamento que Deus resolveu usar para exemplificar aquilo que Ele tem conosco. Ele é pai e nós somos filhos. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos chama para si, Ele nos provê aquilo que nos é necessário e nós desfrutamos da sua presença e da sua paternidade de maneira profunda. Quando nós olhamos para esse texto, depois um pouco do evangelista João nos falar sobre a proteção contra os enganos desse mundo, agora João começa a tratar algo que é muito importante: o privilégio que nós temos de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Isso é uma bênção, irmãos. Se é um privilégio ter um pai, uma mãe terrena, ter filhos terrenos, é um privilégio ainda muito maior. Saber que o Criador de todas as coisas resolveu estabelecer esse nível de relacionamento comigo e contigo. Deus podia dizer: eu sou amigo de vocês, sou colega de vocês. O Criador de vocês é fato, Ele já é de fato o Criador de vocês. Vocês ficam aí e eu fico para cá. Mas Ele resolveu entrar em um relacionamento profundamente amoroso. Ele resolveu envolver-se conosco, trazendo-nos à sua família, estabelecendo um relacionamento de paternidade. E Ele diz: eu sou o pai de vocês, e vocês são os meus filhos. A filiação divina é algo que nós devemos considerar na mais alta conta. Não somos apenas conhecidos ou amigos. Muito além disso, nós somos filhos. E a relação é muito mais profunda. Porque a filiação envolve familiaridade, intimidade, proteção, participação de privilégios e de sustento. E ainda envolve herança. Quando nós temos filhos, nós entramos nesse relacionamento, nós não damos apenas aquilo que temos em vida. Aquilo que é após essa vida, nós ainda deixamos para os nossos filhos. Sejam as coisas mais complexas, sejam as coisas mais simples. Meu pai deixou muito pouca herança. A saber, cabia numa carteira e não era dinheiro. Como meu irmão ficou com um pouco de dívidas e um carro. Eu não herdei as dívidas, mas também não herdei o carro. Mas eu herdei uma pequena carteira, onde tinha alguns documentos, algumas fotos. E aquilo para mim tem grande valor. Valor que o dinheiro não pode comprar. Porque aquilo é tudo que meu pai deixou como herança, para que nós nos lembrássemos dele. Além disso, eu lembro de ele fazendo skate. Eu lembro dele jogando bola comigo. Eu lembro dele fazendo carrinho de rolimã. Um monte de carrinho de rolimã, fazendo carrinho de madeira. Então, nós, nesse relacionamento, temos uma profunda intimidade relacional aqui na vida e mesmo posterior a essa vida. Quando Deus estabelece esse relacionamento de filhos, Ele cuida de nós aqui, nos protege aqui, nos abençoa aqui, nos dá aquilo que nos é necessário aqui e garante para mim e para você uma herança após aqui.
De maneira que os filhos de Deus são aqueles que o Criador resolveu mudar de status. Não são apenas criaturas, feituras dele, mas são gente da sua família, gente da sua casa, gente sobre quem ele colocou o seu nome. E isso traz implicações maravilhosas e profundas. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo. Deus resolveu te chamar de filho. Deus resolveu se colocar a mim e a você como pai. E como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Em primeiro lugar, observando esse texto da palavra de Deus, nós vivemos como filhos de Deus desse mundo, desfrutando o intenso amor do Pai. Saiba de uma coisa, Deus te ama muito. Deus ama a mim, Deus ama a você. Cantamos aqui, não tem amor maior, não tem amor melhor. Um amor que é pautado na fidelidade dele, um amor que é pautado no caráter dele. Olha o que João escreve. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Perceba que o ato de nos amar, o ato de nos adotar para si, o ato de nos trazer para si é um ato único e exclusivo de Deus. No Evangelho de João, João já havia relatado isso. No capítulo 1, no versículo 11, diz que Jesus veio para aquele que era seu, ou seja, para o povo judeu num primeiro momento, e esses não o receberam. E ele estendeu esse amor aos gentios, a mim, a você, nós, como diz o apóstolo Paulo, que não éramos povo e nos tornamos povo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João fala desse amor de uma forma maravilhada. Ele faz uma exclamação, mostrando a profundidade desse ato de Deus para comigo e para contigo. Diz ele, veja como é grande o amor de Deus. Perceba a imensidão desse amor de Deus. Observe que ele não fala, veja como é grande o amor de Deus porque ele te deu um carro. Veja como é grande o amor de Deus porque Ele te deu uma casa. Veja como é grande o amor de Deus porque Ele deu para você aquela roupa de marca, aquele emprego, aquele curso de faculdade. Porque Deus deu para você alguma coisa que você esperava muito. João diz, percebam, o amor de Deus é tão grande a ponto de Ele nos chamar de seus filhos. É aí que reside o amor de Deus. Em nos chamar de filhos. Em depositar o seu coração em mim e em você. Aquele que criou todas as coisas, resolveu amar gente falha, gente pecadora. E não é porque faltava alguém para ele amar, não. O Filho eterno Jesus sempre existiu. Tão eterno quanto o Pai, desde toda a eternidade. É algo imensurável, a gente não consegue medir isso. Não havia solidão em Deus. O que havia era o desejo de Deus em demonstrar esse grande amor que há na Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira que eu e você possamos experimentá-lo. O apóstolo destaca para nós a dimensão desse amor, quando Deus nos traz para si, nos adotando e nos recebendo como filhos. Coisa fantástica, irmãos. Deus resolveu te amar como filho. Deus resolveu me amar como filho. A filiação marca o nosso recebimento na família de Deus. E de acordo com esse texto, nos mostra que esse presente de Deus, esse dom de Deus, é algo permanente. Quando nós olhamos no texto original, em grego, a construção do tempo verbal dessa frase, quando nos diz ali, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, a ideia que João está passando para aqueles primeiros que receberam esse texto, e também a mim e a você, é que esse status que nos foi outorgado por Deus, ele é irrevogável, é permanente.
É uma decisão de Deus em nos amar, em nos adotar para si, e de maneira alguma Ele voltará para trás, porque o fiador dessa decisão é Ele mesmo. Lembra-se das Escrituras? Quando Deus foi se interpor em juramento, diz: não havendo Deus algo maior do que si mesmo, porque jurar, jurou por si mesmo. Essa aproximação é o próprio Deus. E olha como Ele muda o nosso status de fato. João diz: ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E Ele afirma o que de fato nós somos. Uma vez que Deus nos chamou para si, nós somos dele. E ninguém nos arrebata das suas mãos. É por isso, inclusive, irmãos, que nós cremos na perseverança dos santos. Pastor, que doutrina é essa? É uma doutrina presbiteriana? Não, ela é uma doutrina bíblica. Porque quando Deus salva alguém, a relação que Deus tem para com essa pessoa é a relação de pai e de filho. E a Bíblia nos garante que de maneira alguma Deus abandonará os seus filhos. Então, quando nós falamos que uma vez que alguém é salvo por Deus, essa pessoa continua salva, ainda que ela fale, é porque a salvação não está nas mãos dessa pessoa, está nas mãos do Deus que a salvou. Ele resolveu se tornar o nosso Pai. E a Bíblia diz que de maneira alguma Ele pode negar a si mesmo. Você entende? Você entende esse status da parte de Deus? A Bíblia diz que se formos infiéis, Ele continua fiel. Quem é pai sabe disso que eu vou dizer agora. Lá de vez em quando, não é sempre, lá de vez em quando, os nossos filhos pecam. Lá de vez em quando eles quebram alguma coisa que não é para quebrar, eles fazem alguma coisa que não é para fazer, eles desobedecem. Lá de vez em quando a gente é obrigado a pegar uma varinha, um chinelo, uma cinta. Isso é claro, lá de vez em quando, é só um exemplo para a gente pensar. A gente fica nervoso, a gente chora, a gente ora. Às vezes a gente perde o sono, às vezes a gente engole a seco, às vezes a gente pensa até em torcer o pescoço. Pecado, não faz isso não, em nome de Jesus. Mas a gente não deixa de amar. Porque essa relação estabelecida por Deus é uma relação que o próprio Criador estabeleceu no ato da criação. Nos dar filhos é algo que Deus fez. E é por isso que amamos os nossos filhos. De maneira que o crente e o não crente ama filhos. Não é só o crente que ama filhos. O crente e o ímpio. Mas por que, pastor, que o ímpio tem essa capacidade de amar filhos? Porque o ímpio, mesmo sendo ímpio, está debaixo dos poderes da criação. Foi Deus que fez assim. Foi Deus quem fez assim. Então João nos diz assim: Deus resolveu nos chamar para filhos. E sabe o que aconteceu com a gente? Agora, de fato, nós somos filhos de Deus. É um ato irrevogável. E perceba algo interessante sobre os filhos de Deus. O mundo não nos conhece. O mundo não entende essa relação, irmãos. A ideia aqui é de que o mundo não consegue perceber qual é o significado desse ser filho de Deus. Às vezes você pode encontrar alguns amigos, algumas pessoas falando: agora você é filho de Deus, é? Então quer dizer que ontem você fazia aqueles negócios, tudo que a gente sabe que você fazia, e agora ficou bonzinho, agora ficou jóia, tranquilo. Agora é filho de Deus, agora é santinho. Por que o mundo faz isso? Porque o mundo não conhece essa relação. Nós temos geralmente dois tipos, geralmente, tem mais percepções, mas geralmente temos dois tipos de percepções do mundo com respeito à filiação paterna, à filiação de Deus, à filiação divina. Ou o mundo é universalista, ele fala: não, todo mundo é filho de Deus, não é você que é filho de Deus. Só você agora? Então quer dizer que você é melhor que os outros? Todo mundo é filho de Deus. Quantas vezes nós já não ouvimos essa frase? Todos são filhos de Deus. Isso é universalismo. É uma maneira de dizer que Deus é um pai meio babão, que não cuida dos seus filhos, e está lá no céu e solta a galera aí. Faz o que vocês quiserem aí. Que depois, no final, vai dar tudo certo. A gente vai para o céu mesmo, então não importa esse negócio de pecado, nada.
Outros negam a filiação, falam, ninguém pode ser filho de Deus. Todo mundo aqui é ruim, todo mundo é pecador. E João diz, o mundo não conhece vocês. Quando vocês declaram, quando vocês entendem esse status de filiação, o mundo não os conhece. Por que o mundo não conhece? Porque não conheceu a ele. O mundo não entende esse relacionamento de filiação, porque o mundo não sabe a experiência e nem que tipo de pessoas nós somos quando nós nos tornamos filhos de Deus. O mundo não entende que Deus enviou o seu Filho genuíno à cruz do Calvário para nos comprar para si, para nos resgatar. Na verdade, muitos nem julgam que precisam de um Salvador. Muitos nem acreditam que precisam de perdão de pecados. É por isso que eles não entendem essa ideia de nos tornarmos filhos de Deus. É por isso que muitas vezes eles olham isso até mesmo com demérito. Quer dizer que você é melhor que os outros? Não. Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, que eu seja melhor do que ninguém. Quer dizer que Deus resolveu me amar, mesmo eu sendo quem eu sou. Nossos pais não nos amam assim? Como do jeito que a gente é? Vocês não amam seus filhos assim, do jeito que eles são? Eu amo minhas filhas perdidamente, do jeito que elas são. E não tenho o que reclamar delas. A gente pega no pé, né? Paula está lá em cima. A Giovana está lá em cima. A Paula é apenas fictícia, né? A outra está na casa da avó. Não pode ver a avó que, ó, vai atrás da avó. Eu as amo perdidamente, por um único motivo. Porque elas são minhas filhas. Não é porque elas me ofereçam algo em troca. E de fato elas oferecem amor, carinho, um monte de coisa. Mas se elas não oferecessem nada, eu as amaria. Porque Deus fez assim. E o que é mais maravilhoso é que Deus, já tendo um filho eterno, santo, perfeito, resolveu chamar a mim e a você para essa relação. Olha como é que o amor dele é grande. Fomos chamados de filhos seus. A filiação também é um processo de santificação diária e constante, fundamentado na esperança de que um dia nós, falhos, seremos tão perfeitos quanto o Filho perfeito Jesus é. Olha o que nos diz o texto. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nesse processo de filiação, Deus nos pega como somos e vai nos transformando dia a dia, de glória em glória, no Filho perfeito Jesus. De maneira que hoje a gente está melhorzinho do que ontem, e amanhã a gente está melhor do que depois, e a gente vai crescendo em santidade, em novidade de vida. Porque quando essa esperança que nós guardamos no coração, de sermos como Jesus é, quando essa esperança toma a nossa mente, toma o nosso coração por completo, nós nos dispusemos, nos tornamos dispostos a fazer o sacrifício pessoal, de labutar pelo processo de santificação. Assim, mesmo sabendo que está preparada a perfeição lá no futuro, a gente começa a buscar essa perfeição agora. Todo aquele que nele tem essa esperança, diz as Escrituras, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Nesse processo, Deus nos chama para a sua família e começa a nos moldar, tal qual Jesus o é. E nós entendemos esse amor grande de Deus por nós. E nós não apenas nos permitimos ser moldados, mas desejamos cada dia mais nos parecer com Cristo em resposta ao amor de Deus. Então, como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Em primeiro lugar, desfrutando o amor do Pai. Deus te ama. Você é filho dele, não foi porque um dia você entrou, bateu a porta da casa e falou, eu vou entrar. Foi porque ele foi te buscar onde você estava. Sujo, perdido. Deus, você é filho dele não é porque Deus tinha falta de filhos. Você é filho dele porque ele resolveu distribuir o amor dele para mim e para você. Segundo lugar, então como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Se primeiro nós desfrutamos desse amor de Deus, é importante que nós entendamos que a filiação também traz algumas responsabilidades. Não é só amor, 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 amor. Tem responsabilidade, tem limite, tem padrão, tem coisas a fazer. E como filhos de Deus, nós somos chamados a abandonar a prática do pecado.
Então, para que nós vivamos como filhos de Deus nesse mundo, nós desfrutamos do amor, somos atingidos e entendemos, mas também nós abandonamos a prática do pecado. Essa prática não é condizente com a nossa filiação. Olha o que nos diz o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é a transgressão da lei? O pecado. E o que é a lei? Lei é o padrão de Deus. É aquilo que Deus estabeleceu. Lembro-me que, alguns anos atrás, eu nem lembrava quanto tempo o Marcinho disse que... Bom, viu o Marcinho dizendo que faz 3 anos que ele está aqui, vai fazer agora, né? E quando ele chegou, estava começando essa série. Então, há 3 anos atrás, eu preguei sobre os 10 mandamentos. E lembra o que nós falamos sobre o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são as regras da casa do Pai. Deus nos chama para seus filhos e diz, olha, aqui em casa, filho, funciona assim. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não toma meu nome em vão, guarda um tempo para mim, honra pai e mãe, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que tem lá, não vai falar mal, fazer falso testemunho. Ou seja, agora que você é meu filho, existem as normas dentro da minha casa. A adoção de Deus se dá pelo sacrifício de Cristo Jesus, que morreu exatamente porque nós estávamos transgredindo as leis da casa e estávamos em inimizade com o Pai. Cristo pagou pela transgressão. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E ele nos reconciliou com o Pai. Então ele nos trouxe para casa. Jesus entregou a sua vida por conta da nossa desobediência anterior. E agora nós vivemos em novidade de vida. Então, há uma responsabilidade a mim e a você sobre essa filiação de Deus. Há privilégios maravilhosos, mas há uma responsabilidade, que nós andemos de acordo com as normas da casa do Pai. E quando nós não nos dispusemos no coração a obedecer essas normas, nós transgredimos a lei. E o transgredir a lei é pecado. E digo mais, transgredir a lei é uma tentativa de viver fora dos padrões do Pai, que é o que fez a lei. E não é assim que acontece. Os pais falam, não faz isso. Na sua casa não é assim? Tem hora para sair, tem hora para chegar. E seja menino ou seja menina, viu, irmãos? Não é porque você é pai de menino que você vai achar que tem coisa que não é pecado para o seu filho, não. Se é pecado para menino, é pecado para menino também. Ainda que, de fato, as criações são diferentes. Também a gente tem que parar com essa falácia. Não, pastor, menino e menina é igual. Não é igual, não. É bem diferente. É o mundo que quer colocar na nossa cabeça que tem que criar igual. Uma menina de Deus vai ter toda a educação que tem que dar, mas ela vai ter que ser criada para ser uma boa esposa. E o menino de Deus vai ter toda a educação que você puder dar, mas tem que ser criado para ser um bom marido, um homem. Nós não podemos colocar tudo num pacotão e criando tudo mesmo do mesmo jeito. Porque depois esse negócio não vai dar bom lá na frente. Então a gente precisa criar diferente sim, mas não tem regra. Ó, sai tal hora, chega tal hora. Ah, se não chega tal hora. Não é assim que funciona? Eu lembro do tempo que eu namorava, Patrícia. Faz um tempão já. 26 anos atrás. A gente começou a namorar. Tão novo, né, irmãos? Eu namorei cedo. E casei rápido. A moçada aí que está enrolando aí para casar. Bora lá, hein? Bora colocar o dinheirinho na poupança, hein, Miguel? Vamos lá. Hoje o pessoal deu um glória a Deus aqui, quando o Miguel falou em casamento. Aqui já está uma movimentação aqui na igreja. Mas eu lembro-me que havia regras enquanto nós namorávamos. E ela tinha uma hora para chegar em casa. E o meu sogro era muito gente boa, ele deixava chegar em casa meia-noite. Não vou ser gente boa assim, já estou dando recado aqui, tá? Você é um pouco mais duro que meu sogro. Não importa onde nós estivéssemos, naquele tempo não tinha celular, irmãos. Assim, com essa profusão aqui, há 26 anos atrás, tá? Faltasse 5 para meia-noite, e a Patrícia visse que nós poderíamos atrasar alguns minutos, na casa de quem nós estivéssemos, ela ligava para a mãe dela, para o pai dela. Por quê?
ela já tinha mais de 18 anos. Eu lembro uma vez até que ela foi pedir uma coisa para o pai dela, e o pai dela olhou para ela e falou: minha filha, não precisa pedir mais para mim. Você já tem 18 anos. Mas por que ela pediu? Porque havia uma decisão no coração de obedecer às normas da casa do pai, de honrá-los. E quando nós obedecemos a Deus, nós o honramos. Assim como fazemos quando obedecemos os nossos pais. E se o seu pai for bom mesmo, se atrasar, ele vai atrás. Não acho que o seu pai é ruim, não, porque ele é bom. E eu tenho orado para ser um pai bom. Estou dando um monte de recado aqui hoje, né? Esperta aí, hein? Tadinha. Super obediente. Eu falo que ser filho de pastor é duro nesses exemplos aqui, é tenso, né? Por isso que eu falo da Paula, viu, irmãos? Então, o que acontece? Aquele que é filho de Deus precisa se preocupar em honrar a Deus, em honrar as normas de Deus. E para fazer isso, ele precisa abandonar a prática do pecado, porque quando ele transgride a lei, ele considera que o padrão que Deus estabeleceu para a vida dele não é um bom padrão. Ele está dizendo: Deus, eu não vou seguir as suas normas. O Senhor me amou, mas o Senhor não é bom para fazer normas. Eu vou andar do meu jeito. Lembro-me que alguns comentaristas que comentaram a parábola do filho pródigo dizem que aquele ato do filho mais novo de pedir os bens para o pai e de ir embora era como se esse filho mais novo estivesse considerando que o pai havia morrido. Tão grande era a ofensa. A ofensa de dizer: pai, me dá a minha parte, que eu vou me governar, era tão grande que era como se esse filho houvesse considerado que o pai morrera. Você entende? Quando nós vivemos na prática do pecado, mesmo já tendo sido adotados por Deus, alvos do seu amor, é como se nós estivéssemos dizendo tal qual Nietzsche: Deus morreu. Eu ando pelas minhas normas, eu faço do meu jeito. Considerar a lei de Deus é fazer com que essa lei pareça inexistente. A transgressão da lei é uma transgressão contra o próprio Deus. Percebe que quando alguém fala que você desobedeceu alguma norma da casa, ele não fala assim: você desobedeceu a norma de horário estabelecida. Ele fala: você desobedeceu seu pai, você desobedeceu sua mãe. Não é assim? Porque quem que estabeleceu a norma? O pai e a mãe. De tal maneira que a norma se torna uma participação daquilo que o pai é. A norma está com você onde o pai não pode estar. No caso, não que Deus não possa estar em algum lugar. Estou falando aqui no exemplo dos filhos terrenos. Você estabelece: você vai em tal lugar, faz isso. O filho vai em tal lugar e faz aquilo, porque no obedecer aquilo é como se o pai estivesse encaminhando com ele naquele momento e ele fizesse aquilo que é para ser feito. Jesus tirou de sobre nós a condenação pela transgressão da lei. E ele fez mais. Ele nos libertou do cativeiro do pecado. De maneira que hoje, eu e você podemos obedecer a Deus. Então, o fato de abandonarmos a prática do pecado, Deus não está pedindo para nós nenhuma impossibilidade não, viu, irmãos? Porque quando Jesus tirou de nós os efeitos do pecado, não tirou apenas a condenação, mas tirou também o cativeiro. Verso 5 diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Somente em Cristo nós conseguimos viver longe do pecado. E sabe por que a gente consegue viver longe do pecado? Porque Jesus nos perdoou. Olha o que nos diz o capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Para que vocês não pequem mesmo. A orientação é para que vocês não pequem. Porque vocês foram livres do pecado. Vocês não podem mais viver em pecado. O apóstolo Paulo diz isso. Então agora que a graça de Deus foi abundante em nós, ele resolveu nos amar. Vamos viver em pecado mesmo? De maneira alguma.
Porque assim como a relação de Deus para conosco é uma relação irrevogável, de maneira que Ele nos ama e nos chama para ser seus filhos, a nossa relação com o pecado também é irrevogável. Como podemos viver em pecado, nós que para Ele morremos? Quando Deus nos chama para si, nós morremos pelo pecado. Os filhos de Deus buscam na vida de santidade adorar, servir e amar a Deus, e buscam não andar mais em pecado. Pois o que vive em pecado não conhece Deus. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 3. Eu li pela NVI. Na NVI diz o seguinte, o versículo 6, tá? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Mas olha a tradução da Revista Atualizada, que tradução bastante interessante. Capítulo 3, versículo 6 diz: todo aquele que permanece dele não vive pecando. Então nós permanecemos em Deus e não vivemos mais na prática contínua do pecado. O pecado na vida de um filho de Deus não é mais um padrão de conduta, virou um acidente de percurso. O pecado já não é mais aquilo que nos guia. O pecado nos incomoda. Ele não é mais a prática costumeira do dia a dia. E se não incomodar, você fica preocupado. Uma vez falaram para mim, pastor, estou preocupado, Deus está me incomodando com respeito aos meus pecados. Eu falei, preocupa não, dá glória a Deus por isso. Fica feliz demais. Pastor, mas eu estou perdendo o sono, aleluia, que Deus não te deixe dormir. Mas como, pastor? Eu falei, se você está preocupado e o Espírito Santo está te incomodando, é porque Deus não te abandonou. Porque sabe qual um dos castigos mais duros que Deus pode dar para aqueles que praticam pecado aqui, em vida? Romanos 1 nos diz: Deus os abandona. Faz o seu jeito. O pai que faz isso com o filho, não é porque ele está dizendo para o filho, não, eu reconheço que você, poxa, top, sua maneira de andar é melhor. É porque o pai fala, dou mais conta não, então anda do seu jeito, faz do seu jeito, assuma as suas consequências, viva a sua vida. Esse é um castigo de Deus. Tem filho que acha que isso é um benefício. Não, é um castigo. É um castigo. Faz do seu jeito. Então, se Deus está te incomodando pelos seus pecados, agradeça. Porque Ele não te abandonou. Ele está preocupado com a sua vida. Ele quer que você entenda que precisa abandonar o pecado. E um filho de Deus tem prazer na obediência. Versículo 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, como é que a gente sabe quem é o Filho de Deus? Aquele que pratica as obras de justiça. E a justiça aqui, ela não tem a ver com a relação de que você possa se justificar pelos seus atos. A justiça aqui, ela aparece como um título. É como se dissesse assim, o crente vive como crente, o santo vive como santo, o salvo vive como salvo. Por quê? Porque ele foi alcançado para isso. Já, irmãos, aquele que vive na prática do pecado, o texto é duro. Olha o que João diz. Antes de eu ler o que João diz, eu queria que você pensasse quem é João. Ele é conhecido como discípulo amado, como discípulo do amor. João é conhecido por estar aos pés da cruz de Cristo Jesus, a quem Jesus endereçou o cuidado de sua mãe. João usa palavras que nenhum outro usa, por exemplo, filhinhos. João diz pelo menos 5 vezes aqui. Filhinhos. Trata de maneira carinhosa, amorosa, mas ele não amacia com respeito ao pecado. Olha o que João diz, versículo 8, parte inicial. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, se o crente vive como crente, aquele que não vive como crente, aquele que vive em pecado, ele é de quem? O texto é claro, irmãos, ele é do diabo. O pecado é um hábito da vida do descrente. É uma marca na vida do descrente. Quem vive em pecado sem se incomodar, ainda não conhece a Deus.
E quem está dizendo isso? O discípulo do amor, o João. Talvez isso aqui na boca de Paulo coubesse melhor, né? Paulo às vezes é meio durão. Pedro, então, que diria, né? Pastor, esse negócio que quem tinha que ter dito era Pedro. Não, irmãos. É palavra de Deus na boca de Paulo, na boca de João, na boca de Pedro, na boca de Tiago, na boca de Judas. É palavra de Deus na boca dos profetas, na boca de Moisés. É palavra de Deus, inspiração divina do Senhor aos seus servos para que eu e você entendamos que nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, a de não viver em pecado. Abandone a prática do pecado. Por quê? Porque Deus te amou, resolveu te amar, te trouxe para si. Isso custou a vida do seu filho amado, que na cruz do Calvário pagou a penalidade do pecado para nos reconciliar com Ele. Como resposta, nós temos que abandonar a prática do pecado. Então, como nós podemos viver como filhos de Deus nesse mundo? Em primeiro lugar, entendendo o amor de Deus. Desfruta desse amor, irmãos. Ele te ama. Segundo lugar, abandona o pecado. Isso é coisa do diabo. É os filhos do diabo que ficam pecando. Em terceiro lugar, vivendo livres dos efeitos do pecado. Perceba que o amor de Deus é um privilégio que traz uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade só é possível cumprir porque o próprio Deus agiu em nosso favor. Porque como filhos de Deus, hoje nós vivemos livres dos efeitos do pecado. Olha o que nos diz. Se no versículo 8, a parte inicial, diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, olha a continuidade do versículo 8. Diz assim: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para acabar com o poder do diabo, para aniquilar a ação do diabo, agora e no futuro. Jesus veio para destruir o cativeiro que nos prendia ao pecado. E não se engane, o não crente está preso à prática do pecado. Ele não tem o Espírito Santo o incomodando, o convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Mas quando o Senhor resolve nos adotar, Ele põe o Espírito Santo para morar dentro de nós. E nos leva a reconhecer. Ele nos mostra que exatamente o seu Filho foi à cruz para destruir. Jesus destruiu toda a condenação do diabo sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que já não há mais condenação. Fomos reconciliados com Deus. Não tem mais condenação sobre mim e sobre você. Mas Ele também destruiu as prisões, o desejo pelo pecado. Perceba que Jesus se manifestou para destruir essas obras diabólicas, para destruir o poder do pecado em todas as suas nuances. Jesus destruiu tanto o domínio quanto a ação e ainda os efeitos eternos da obra do diabo sobre aqueles que foram resgatados da graça. De maneira que em Cristo nós somos salvos e santos para a glória eterna. E em Cristo nós conseguimos viver em santidade aqui. Já. Porque Ele não apenas nos reconciliou com Deus para o céu, Ele nos salvou e nos tirou das garras do diabo para cá também. De maneira que a gente é meio indesculpável com respeito ao pecado, viu, irmãos? Não dá para a gente dizer, não, pastor, eu peco porque eu sou pecador. Você já foi livre do pecado. Você peca porque você gosta. Você peca porque o coraçãozinho está agarrado no prazer do pecado. Você peca porque você deseja dar mais prazer a si mesmo do que em servir a Deus. Você não desobedece seus pais porque as normas são ruins. Você desobedece seus pais porque seu coração é desobediente. Porque você quer impor as suas próprias normas. Porque você quer viver do seu jeito. Não faltava nada a Adão e a Eva no Éden. Absolutamente tudo estava debaixo das suas mãos.
E a primeira ordem dada por Deus não foi uma ordem negativa, foi uma ordem positiva. Deus não chegou assim, ó, o seguinte, hein? Ó, não rela aqui, não rela ali. Deus falou o seguinte: desfrutem de tudo. Tudo para minha glória, vocês cuidam de tudo. Os peixes, as aves, os animais estão debaixo das suas mãos, as florestas, as plantas, cuidem de tudo, desfrutem de tudo. Eu fiz isso para minha glória, estou dando para vocês governarem tudo. Vocês serão meus representantes aqui, nessa criação. Só uma coisa vocês não façam. Só uma coisa vocês não façam. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, Deus foi taxativo e já deu a penalidade. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando Adão e Eva decidiram pecar contra Deus, não é porque lhes faltava alguma coisa. Não é porque as normas eram ruins, pelo contrário, as normas eram as melhores possíveis. É porque o seu coração queria estabelecer as próprias normas. Você entende isso? Você entende que você foi liberto dos poderes do pecado? E que o pecado é uma responsabilidade muito séria que você assume de desobedecer a Deus? Os nascidos de Deus não estão mais presos aos poderes do pecado, porque a semente de Deus é plantada no coração deles. O versículo 9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Deus adotou você, pôs sobrenome sobre você, te trouxe para dentro da família e pôs o Espírito Santo. É uma ideia de DNA aqui, sabe? De DNA. Deus pôs DNA dele, santo, sobre você. Te capacitou. É por isso que o apóstolo Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é assim: se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Foi feito tudo novo. As coisas velhas já passaram. Elas já não têm mais efeito. Eis que tudo se fez novo. Ele é uma nova criação. Deus o fez por completo. Essa semente de Deus colocada em nós é a marca da nova criação. Desejos são transformados, inclinações do coração são transformadas, inclinações da mente são transformadas, porque Deus nos faz de novo. Nós vivemos livres dos efeitos do pecado, de maneira que a vida em pecado, presta atenção aqui, a vida em pecado é completamente contraditória com a filiação divina. O Filho de Deus não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Quem peca desde o início é o diabo. Pastor, mas ficou meio pesado para nós, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar para o capítulo 2 para dar uma acalmada no seu coração? No capítulo 2, versículo 1, João, eu escrevo essas coisas para vocês não pecar mesmo. Mas se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Só que tem um detalhe com respeito a esse advogado. Ele sabe se o crime é premeditado ou não, viu? Tem gente que fala, já que Jesus morreu na cruz mesmo, bora pecar, vamos perdoar, ele vai perdoar mesmo. Ele conhece seu coração. Ele sabe das inclinações do seu coração. Um dos efeitos do pecado é a escravidão. Jesus te libertou dela. Amém? É nessa hora que eu sinto um asfalto de aleluia na igreja presbiteriana, sabia? Fala, assembleano já está manifestando aí na benção. Né? Nessas horas a gente sente um asfalto de aleluia, né? Um asfalto de uns glória a Deus, assim. Porque é maravilhoso isso. Jesus nos libertou das garras do efeito e da escravidão do pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ser um filho de Deus é um grande privilégio, mas também traz grandes responsabilidades. A filiação divina deve mudar tudo em nossa vida. Deve mudar tudo. A nossa mente, nossas percepções
em nosso coração. Versículo 10 diz: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então João conclui, ele fala que Deus nos adotou como filhos, depositou amor em nós. Ele fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo e que destruindo essas obras do diabo, ele destruiu tanto os efeitos terrenos quanto os efeitos futuros. E ele diz que assim a gente vai conhecer quem é filho de Deus e filho do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então, se você não obedece a Deus, você não procede dele. Tampouco quem não ama seu irmão. Uma das manifestações de que nós somos filhos de Deus é o amor que nós demonstramos uns pelos outros. Amor intenso. Porque Deus nos uniu. Já não tem barreiras. Olha que coisa maravilhosa. A morte de Cristo Jesus quebrou a barreira que havia entre nós e o Pai. A Bíblia diz que em Jesus nos reconciliou consigo mesmo, ou melhor, o Pai nos reconciliou consigo mesmo em Jesus. Então em Jesus ele nos juntou junto ao Pai. E diz também que ele nos reconciliou uns com os outros. De maneira que a gente consegue manifestar esse amor aqui e agora. Os filhos de Deus vivem na prática da justiça. Andam de acordo com a justiça de Cristo, obedecem ao Pai em santidade e manifestam o mesmo amor com o qual foram alcançados uns para com os outros. É por isso que nós dizemos que agora nós somos o quê? Irmãos. Filhos de um mesmo Pai. Um dos meus grandes prazeres, eu falo isso direto para a Patrícia em casa. Um dos meus grandes prazeres, e é prazer mesmo, irmãos, intenso, é quando eu vejo as duas meninas juntas, brincando. Tem hora que estava meio fora de hora. Esses dias era 2h pouco da manhã, até assustei, pensei que tinha entrado ladrão em casa, para você ter uma ideia. Aí fui ouvir, eram as duas no quarto, pulando e rindo, e uma pulava para lá e rindo tal. Isso me dá um prazer profundo em que elas vivam como irmãs. Eu imagino que se eu, pecador, falho, um pai que precisa correr para cada vez mais conseguir ser um bom pai diante dos olhos de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Tenho prazer em que os meus filhos vivam a união, quanto mais o Pai eterno que nos comprou para ser seus filhos. É prazer de Deus estar aqui. Quando você vem num culto celebrar o Senhor, quando você ama os seus irmãos, quando você os cumprimenta na rua, quando você... Hoje a gente não pode mais dar aquele abraço gostoso. Irmão, estou sentindo tanto falta desse abraço. Falar um negócio, você dá vontade de catá-lo na porta, ela tomar um banho de álcool gel e ficar abraçando, toma outro, ficar abraçando. Cada um. O relacionamento cristão, ele não tem essa frieza que a gente é obrigado a viver nesse momento. Mas a frieza pode ser apenas do contato. Porque ainda que nós não possamos manifestar isso pelos abraços e pelas mãos, nós manifestamos pelo olhar e pelo prazer de estar na casa de Deus, louvando ao Senhor. Isso agrada o coração do Senhor. Quando nós temos o prazer de nos reunir com os irmãos, alegramos o coração do Pai. Somos filhos de Deus. Aleluia. Fomos adotados em Cristo Jesus. E agora somos família do Pai. E isso muda tudo em nós. Em todos os aspectos possíveis e imagináveis. É como se fôssemos recriados, refeitos. Recebêssemos um novo DNA espiritual. Passamos da morte para a vida. Morremos em Jesus e nele ressuscitamos. Assim, agora como filhos, lembre disso, guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, nós desfrutamos do amor intenso do Pai. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Deus nos ama profundamente. Essa é uma verdade bíblica. Deus nos ama profundamente. Cada vez que você olhar no espelho, cada vez que você decidir andar para longe de Deus, lembre, Ele te ama. Ele é um Pai
porque de maneira alguma abandonará os seus filhos. Segundo lugar, abandone a prática do pecado. Como família de Deus, agora nós vivemos em novidade de vida. Nunca se esqueça disso. O pecado não é compatível com a vida de fé. Se você é filho de Deus, você recebeu o DNA de Deus, você tem as regras da casa de Deus, as normas da casa de Deus, e essas regras são boas, amorosas, porque vem de um Deus bom e amoroso. O pecado é incompatível com a vida de fé. Terceiro e último lugar. Como filhos de Deus, nós vivemos livres dos efeitos do pecado. Não somos mais escravos. Você foi liberto dos poderes no futuro e agora. Agora você pode não pecar. Nunca esqueça disso. Fomos libertos de todos os efeitos do pecado. Não apenas com respeito à entrada no céu, mas também com respeito à vida aqui. Que o Senhor nos constranja com seu grande amor de Pai, para que vivamos a realidade eterna que agora está presente em nós. Somos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Quero orar com você.